Está na hora da nossa entrevista especial no canal Empreender e o nosso tema de hoje é publicidade, propaganda e marketing. Como é que será que está esse mercado aqui no Brasil, hein? Para a gente discutir isso e também entender como é que está funcionando todo esse meio, a gente vai receber hoje o Marcos Haddad, que é CEO do Grupo Arizona. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado pelo seu tempo. E eu não posso deixar de começar perguntando como é que está o mercado de publicidade hoje. Afinal de contas, a gente está vindo de uma reestruturação do país e do mundo, a gente pode dizer, com relação à Covid-19, né? Muitas empresas fecharam e muitas empresas precisam se realocar no mercado e também começar a trabalhar essa questão da publicidade, do marketing. Então, dentro da sua experiência, do que você está vivendo, como é que está hoje esse mercado? Olá, Márcio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o mercado de propaganda teve uma grande transformação nesse período de pandemia, né? A gente, no início dos anos 2000, né, com o surgimento do mundo digital, ele já começou uma grande transformação, mas que houve uma aceleração absurda nesse momento de pandemia, né? Quem não usava ou tinha alguma restrição ao mundo digital foi obrigado a usar o mundo digital para fazer uma compra, para ter contato com uma marca, para escolher um produto, enfim. E essa transformação acabou fazendo que o mundo digital entrasse mais próximo da população como um todo, né? Não só dos mais jovens. E essa transformação fez com que as marcas apostassem mais nos canais digitais. Então, nós estamos vivendo aí uma transformação muito grande nesse ecossistema de marketing e comunicação, né? Nesses anos de 2021, 2022 e agora em 2023. E para entrar nesse mercado, Marcos, como é que está a questão empresarial nesse sentido? Hoje em dia vale a pena abrir uma empresa? E eu quero já emendar uma outra pergunta. Se vale a pena abrir, como é que está o modelo de negócio hoje? A empresa pode apresentar trabalhos setoriais ou hoje é essencial que ela consiga oferecer o maior número de trabalhos dentro de uma única empresa? Por exemplo, uma empresa, ao invés de fazer só um banner, se também é interessante para ela começar a pensar em fazer um banner e também um vídeo institucional. Olha, Márcio, essa pergunta para um empreendedor, né, ela sempre vai ter a resposta sim, né? Porque eu, com esse sangue correndo nas veias, eu vou sempre me arriscar nos mundos do negócio. Então, eu acho que sim, sempre existe espaço para empreender, né? Em qualquer momento, em qualquer mercado, em qualquer região geográfica, não só do Brasil, como do mundo. E como modelo de negócio, acho que todo empreendedor, ele sempre enxerga ou num problema que ele vive ou viveu, ou numa oportunidade. Às vezes está trabalhando numa empresa, ela não consegue resolver ou não faz bem algum pedaço, né, do trabalho que ela faz, e ele, a partir desta oportunidade, ele fala, se ninguém fez, ou se tem este problema ou esta oportunidade, eu vou me aventurar para fazer ou para resolver. Então, todo o negócio, né, como foi a Arizona, ela começa, né, enxergando algum tipo de oportunidade. Normalmente você começa com um foco muito específico, eu vou resolver este problema, e a partir da resolução desse problema e você dando seus primeiros passos, aí você começa a pensar em que outros problemas você pode resolver, mas sempre com o dilema, né, que o empreendedor ele quer abraçar o mundo, mas é impossível numa velocidade muito rápida, você fazer muitas coisas, porque às vezes você vai se aventurar em várias coisas e você não faz nada direito. Então tem sempre o dilema, né, que é super importante você ponderar o quanto é importante o foco e qual é o momento de você começar a abrir para novas oportunidades que se avizinham. Marcos, você falou agora uma frase importante que é tentar fazer muita coisa e acabar não fazendo nada direito. É o famoso pato, né? Anda, mas não anda direito, voa, mas não voa direito, nada, mas não nada direito. Nesse caso, Marcos, qual que é o momento ideal para que a empresa de publicidade, propaganda, marketing, enfim, que ela possa fazer parcerias ou então ampliar essa empresa para outros sócios? Existe um momento para sentir o mercado e conseguir fazer isso? Olha, acho que não existe momento. Normalmente, quando você inicia um negócio, você precisa do quê? Ainda mais com um negócio que ele é focado, que é o que o maior investimento são pessoas, né? Você precisa de dinheiro
para contratar pessoas e você precisa das pessoas, né? Normalmente, você começar um negócio, ninguém começa com muito dinheiro. É muito raro alguém começar com dinheiro. Então, qual a forma que a maioria das pessoas começam, né? Pô, juntam 2 amigos, 2 irmãos, 3 amigos, 4 amigos, enfim, de faculdade, de infância, ou que trabalharam juntos numa empresa, né? E fala assim, putz, cada um tem um perfil complementar ao outro, né? Pô, para a gente resolver esse problema, a gente precisa, às vezes, de um engenheiro, a gente precisa de alguém, né, precisa de alguém com um perfil financeiro, a gente precisa de alguém que saiba administrar o negócio, a gente precisa de alguém com veia comercial para poder atrair os clientes e manter os clientes. Então, normalmente, são pessoas que têm perfil complementar e para endereçar e fazer aquele negócio dar certo. E a forma de começar é, normalmente, cada um entrar com o seu trabalho, né? Então, você não tem um cliente, você vai ter 1 ou 2 clientes no início da operação, cada um dando, né, se dedicando com o seu trabalho para, com o crescimento do negócio, você ter uma participação, né, que não deixa de ser um ativo, ao mesmo tempo ter uma remuneração como executivo para o trabalho executivo que você faz. Marcos, quando a gente fala em mercado de publicidade e propaganda, marketing, a gente fala de um leque muito grande, é muito vasto esse mercado. Existe uma forma de seguir todos esses caminhos? A gente falou agora do exemplo do Pato, você explicou com relação à importância das parcerias, mas para quem está pensando em iniciar um negócio como esse, começar do zero, é importante ter um setor em específico que ela possa focar nesse momento? E nesse caso, como é que ela pode achar esse caminho? É muito importante o empreendedor ele perceber qual a habilidade que ele tem para contribuir com o mercado e qual o espaço, a oportunidade ou a dor que existe no mercado que ele pode ajudar a resolver. Então, por exemplo, o empreendedor ele tem uma habilidade, né, matemática muito importante, né? Ele é muito bom em matemática. Hoje em dia, todas as marcas querem ter uma performance melhor dos seus anúncios no mundo digital. O mundo digital é uma infinidade de pontos de contato com o consumidor, né? E esse empreendedor, ele fala, pô, eu posso ajudar uma agência, eu posso ajudar uma empresa de performance, eu posso ajudar uma empresa de e-mail marketing, eu posso ajudar uma empresa de operações, né, com a minha habilidade matemática para que essa empresa performe melhor. Então, acho que é uma junção da habilidade que ele tem e como ele aplica essa habilidade para poder resolver um problema ou ajudar a impactar um negócio. Agora, um aspecto super importante, Márcio, é que normalmente as pessoas elas fantasiam muito o mundo do empreendedorismo. Elas acham que o mundo do empreendedorismo tudo dá certo, tudo é fácil, as coisas acontecem. E o mundo você como empreendedor, você vai trabalhar muito mais do que como executivo ou como funcionário de uma outra organização, né? Você tem que ter uma dedicação muito grande, você tem que ter uma persistência, né? Você tem que lutar muito para poder ocupar esse espaço e usar a sua habilidade para impactar alguma coisa. E quando você tem essa habilidade, você não tem jeito, você tem que ter uma rede de relações, você tem que, de algum jeito, encontrar uma forma de se conectar com essas empresas, né? Para você ofertar a sua oportunidade, o que você está enxergando, a tua habilidade. Então, é super importante, uma recomendação que eu dou para todas as pessoas que pensam em empreender, construir rede de relacionamentos, né? Mantenha as relações que você tem com seus amigos de colégio, mantenha as relações que você tem com seus amigos, né, na região que você mora. Você faz uma viagem e conhece gente nova no aniversário, mantenha relações próximas, exerce essas relações, porque a maioria das pessoas conhece as pessoas e nunca mais faz contato. E às vezes são pessoas que a gente conheceu ao longo das nossas vidas que vão ser fundamentais para abrir uma porta em algum momento que a gente necessita. E a gente nunca sabe qual, por isso que é importante a gente exercitar. E esse exercício também faz a gente aprender, né? E o empreendedor, para ele ter sucesso, ele precisa ser muito curioso, ele precisa aprender, precisa conversar com gente. Então, tem que ter essa dedicação nas suas redes de relacionamento também. Marcos, eu quero te propor uma coisa, vamos trocar um pouquinho de papel, vamos trocar de lado um pouquinho agora, porque a gente está falando como é que funciona o mercado de publicidade e marketing e a importância dele. E o nosso canal ele é muito focado nos empreendedores, né? Mostra soluções para esses empreendedores. E tem empreendedor que ainda não acredita nesse mercado, que acha que talvez é um exemplo, mas que a propaganda boca a boca resolve, ou ali ficar publicando coisas nas redes sociais, ou fazendo pequenos vídeos. Eu queria que você explicasse um pouco agora do ponto de vista do empreendedor,
qual que é a importância dele investir nesse mercado de fato, procurar uma empresa especializada, procurar uma empresa que vai fazer um vídeo, que vai montar uma campanha talvez para ele. Então, qual que é a importância dele ter isso e como ele consegue ter resultados positivos para o negócio dele a partir disso? Excelente pergunta, Márcio. Eu aprendi na vida que é muito importante a gente medir. O que a gente não mede, a gente não sabe. A gente acha que sabe. E tem muita aquela, não, eu fiz isso e deu certo, eu fiz aquilo e não deu certo. Mas qual a medição? Não, eu sei, porque eu vi, eu acompanhei, né? É muito, muito intuitivo, né? E na vida dos negócios, a gente precisa medir. E quando a gente mede, fala assim, a gente tem que experimentar e medir. Eu fiz lá um anúncio na rede social. Qual o resultado que deu? Né? Hoje você tem um monte de ferramentas disponíveis aí, né? As próprias plataformas, elas disponibilizam ferramentas para você ver as pessoas que clicaram, as pessoas que assistiram o que você colocou, as pessoas que interagiram, as pessoas que clicaram no link que você colocou e levou, por exemplo, se é um negócio comercial para uma página, né? Para um e-commerce, esse tipo de coisa. Então, é super importante você medir, porque com você medindo, você vai saber, contratei aqui, fiz anúncio numa rede social X. Esse anúncio deu resultado ou não? Meço, aí eu vou e mudo, faço o anúncio no mês seguinte numa outra rede social. Então, é muito importante você medir os resultados nas redes sociais. Então, por exemplo, você fez um anúncio na rede social A, né? A partir daí, você mede. Passa um mês, você fala, deixa eu ver o engajamento que eu tive, deixa eu ver quantas pessoas clicaram, quantas pessoas assistiram o que eu postei. Enfim, tem hoje uma série de ferramentas disponíveis aí que as próprias redes sociais, né, deixam abertas para o nosso uso. Aí no outro mês você faz uma campanha de e-mail marketing. No outro mês você faz por exemplo, uma campanha numa outra rede social. E a partir disso você fala, essa rede social funcionou melhor para mim ou a campanha de e-mail marketing. Como que eu posso melhorar ela? Como eu posso melhorar os argumentos? Como eu posso melhorar, por exemplo, a tonalidade, a estética do anúncio, do que eu estou postando, enfim. E aí você vai num processo de medição e melhoria contínua para você poder vender melhor o seu produto ou o seu serviço. Né? Não tem jeito, se não medir, você não vai melhorar. Você acha que você está melhorando, mas isso você vai fazer o teu negócio depender de você, você não vai crescer, você vai ser a âncora para o crescimento do seu negócio. Marcos, eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um breve intervalo. Você que está acompanhando a gente na nossa entrevista especial de hoje, nosso tema é publicidade. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta, é só o tempo de tomar uma água. Não saia daí. Eu falei que era rapidinho, né? Estamos de volta e a nossa entrevista especial de hoje é com Marcos Haddad, CEO do Grupo Arizona. Marcos, retomando a nossa entrevista aqui, eu queria que você falasse um pouco do trabalho do Grupo Arizona, porque vocês desenvolveram uma forma de empreendedorismo bem diferente, que é justamente tentar oferecer tudo aquilo que o cliente precisa praticamente em uma única ação, né? Ajudar a desenvolver a questão de material para propaganda, para publicidade, e isso é uma tendência que tem hoje. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona e de onde veio essa ideia. Vamos lá. A gente começou na mídia impressa, lá atrás, né? Há 24 anos atrás. E a gente preparava arquivos para mídia impressa, né? O mundo era analógico, né? Estou falando lá de 98, 99, e nessa preparação de arquivos, né, que a gente entregava nas gráficas, as gráficas imprimiam, a gente percebeu que, tinha um espaço ali, a gente começou a crescer, né? E naquele momento a gente falou assim, se a gente prepara para os arquivos para mídia impressa, por que a gente não prepara arquivos para anúncios, que são veiculados em jornais e revistas, né? Naquela época existiam muitos jornais e revistas e muitos anúncios veiculados nesses jornais e revistas. E aí começamos a procurar os anunciantes, procurar as agências e começamos a ter êxito, né? A conseguir entrar nesse mercado e a fornecer essa preparação de arquivos para os jornais e para as revistas. De repente, o mundo digital começou a surgir e se fortalecer. Se a gente faz a preparação de arquivos para o mundo, para o offline, por que a gente não pode fornecer, por exemplo, para os sites, né, nas épocas? Aí depois vieram os blogs, aí depois começaram as redes sociais.
Aí vieram os telefones celulares, né, os tablets. Por que a gente não pode preparar arquivos que vão ser veiculados, né, na mídia móvel? E aí que surgiu a Arizona. A gente começou com uma mídia impressa, fazendo trabalhos que eram impressos em gráficas, né, e de repente a gente começou a perceber a mesma necessidade de preparação de arquivos para todas as mídias. A gente falou assim, pô, uma agência, um anunciante, ele não vai contratar uma empresa para cada tipo de mídia. Bom, então vamos nós aprender a outra mídia e também entregar, aprender outra mídia e também entregar. E aí que a gente virou a maior empresa de operações e produção para o ecossistema de marketing e comunicação que existe no mercado brasileiro. Marcos, para conseguir se manter nesse mercado e também para conseguir garantir bons clientes, como é o caso de vocês, qual que é a essência? Qual que é o ponto que faz que tudo alavanque ali? Qual que é o ponto de equilíbrio para que você consiga apresentar todas as ferramentas para o cliente, para que ele tenha um bom resultado e garantir que isso seja muito bem feito? Olha, Márcio, eu te falo assim que a gente começou com 4, 5 pessoas, né, muito pequenininho, né, eu e meu irmão mais 2, depois veio mais um, e a gente começou, hoje a gente está com 480 pessoas, né, colaboradores diretos aqui no grupo, né. E eu te falo, para você conseguir fazer esse trabalho, você tem que ter muito trabalho, muito, dedicação, e é de todo mundo, né. 2, tem que superar as expectativas dos clientes. Então, quer dizer, ouvir o que o cliente fala, porque muitas vezes quando a gente vai num cliente, a gente quer falar. A gente tem aquela meia hora, aquela 1 hora, a gente vai lá e fala que nem uma metralhadora. E eu aprendi que a gente tem que falar 20%, 30% do tempo e escutar o resto, porque o cliente, ele diz, ele inclusive te ajuda, o que você precisa fazer melhor e o que você precisa fazer para resolver o problema dele, né? E a gente vive de resolver o problema do cliente. E o nosso negócio é um negócio de pessoas. Então, eu tenho que ter gente que trabalhe muito, eu tenho que cuidar dessas pessoas e eu tenho que ter essas pessoas comprometidas em fazer o seu melhor. A gente não pode se contentar com o bom. A gente tem que ser ter muita excelência nas entregas. E é todo mundo, né? Não é só o Marcos, porque hoje o Marcos não está mais no dia a dia da operação. Mas tem um monte de Marcos que hoje são melhores do que o Marcos era, né? E essas pessoas garantem as entregas para a gente poder continuar crescendo, né, na velocidade que a gente vem crescendo nesses 24 anos. Ouvir o cliente. Essa é uma frase que eu acho que é uma das mais importantes para qualquer área do empreendedorismo, né, Marcos? Afinal de contas, a gente está aqui para atender o cliente, para entender o que ele precisa e o que ele necessita a partir daquilo. E nesse caso, tratando como empresário, como convencer o cliente de que uma ideia é boa a ponto dele investir nela e garantir que a sua empresa consiga se manter e sustentar, e a partir do seu trabalho que a empresa dele tenha resultados para garantir que ele permaneça e, é claro, que ele possa até indicar outras empresas. Olha, Márcio, ouvir o cliente e tratar muito bem o seu colaborador, as pessoas do seu time. Isso são as coisas mais importantes para você conseguir ter o êxito. Agora, como você, né, conquistar o cliente, eu acho que é uma conquista de confiança, né? Se a gente estivesse vendendo um carro, a gente vai na concessionária, o carro é uma produção em linha. Você chega lá, ele tem lá os modelos, mas ele foi uma linha de produção que produziu aquele carro. Então, você sabe o que você vai encontrar, né? Você viu aquele modelo, você faz a compra, provavelmente não é aquele que está exposto, ele vai chegar e você vai levar o carro ou qualquer produto que é produzido em linha para casa. O nosso negócio é um negócio de serviço. Então, o que a gente vende? Confiança. O cliente tem que confiar em mim ou em qualquer prestador de serviço, porque a hora que eu chego lá para falar com ele, para que quando ele me contratar, ele vai ter o melhor trabalho possível, a excelência na entrega, o cumprimento do prazo, né, e de todos os combinados que foram feitos no momento da contratação. Então, acho que a coisa mais importante, né, para um empreendedor é como ele vende a confiança e como ele traduz essa confiança no dia a dia das entregas dele. Então, hoje, por exemplo, a gente tem clientes que estão com a gente há 17 anos, 16 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos. Então, esses clientes que estão há muito tempo, eles já confiam na gente, porque eles sabem que tudo que a gente promete, a gente cumpre, né? Os clientes novos, a gente tem que chegar e falar assim, olha, me dá uma oportunidade. Como a gente fazia no começo, ninguém me conhecia. Chegar e falar, me dá uma oportunidade. Se eu não te entregar,
nunca mais você me dá uma oportunidade e eu nunca mais volto aqui, né? E toda oportunidade que eu recebia, eu me desdobrava, eu fazia o impossível para superar aquela expectativa daquele cliente. E o cara falou assim, não, ele me prometeu tanto e está entregando um pouco mais do que ele me prometeu. Então, isso sim faz diferença para mim. Então, eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou dar mais um serviço para o Marcos, eu vou dar mais um trabalho para a Arizona. Então, é assim que a gente chegou até aqui. Vendendo confiança e entregando mais do que a gente prometeu. Marcos, você comentou lá no primeiro bloco que você veio de muito antes, da época da mídia impressa. Então a gente tem que levar em consideração que esse meio é um meio que está sempre em alteração, ele está sempre em evolução. Hoje, por exemplo, a gente tem as mídias sociais que são o ponto forte de tudo isso, né? Mas isso acaba evoluindo. Uma época foi o rádio, uma época é a TV, outra época é a internet, depois essas coisas voltam. Então, como entender a necessidade do mercado para que o empreendedor não fique nem tão atrasado com relação às suas demandas, mas que ele também não acabe se afobando e passando à frente demais com relação àquilo que ele quer entregar? Márcio, assim, no mundo da propaganda e do marketing, assim, a gente teve épocas que o mais importante era explicar a funcionalidade do produto ou serviço que você estava vendendo, né? Depois a gente teve épocas que o mais importante era a estética, né? Aqueles anúncios, aquelas campanhas lindas, né? Até a gente sempre brinca o comercial de Doriana, né? Que tudo dá certo, aquela mesa de café amanhã linda, a família está sempre feliz, está tudo arrumadinho, não tem uma migalha fora do prato, tal. Aí depois veio a época da propaganda, né? De falar o mundo real, né? Mostra a realidade, né? Não fica adorando uma pílula, porque a realidade das pessoas não é essa que aparece na propaganda, né? E aí começaram a vir para o mundo real. E aí surgiram os influenciadores, né? E os influenciadores são pessoas que elas vão lá, utilizam e emitem a sua opinião sobre produtos e sobre serviços, né? E os influenciadores viraram milhares. Tem pessoas pequenas, né? Que tem uma rede muito pequena ou de um nicho específico, de uma área específica, e tem influenciadores gigantescos, né? Então, eu acho que o empreendedor, quando ele vai utilizar o mundo do marketing para o seu benefício, ele vai olhar qual é a melhor forma de ele capturar, né, novos clientes e como usar isso, né, o marketing para capturar esses novos clientes. E se ele quer ser ou um influenciador, ou ele quer ser um operador, ou empreender no mundo da propaganda, como ele pode ajudar as marcas e as empresas a venderem seus produtos e serviços. Aí não tem segredo, ele tem que pensar de uma forma realmente estratégica, né, e endereçar como que ele resolve algum tipo de problema para ele poder ocupar o seu espaço e ter sucesso no que ele se propuser a fazer. Marcos, dentro do trabalho que você desenvolve, você sente que hoje as pessoas que consomem as empresas que estão se propondo a fazer o marketing, elas se conectam mais a histórias do que necessariamente aos serviços da empresa? Você acha que hoje a identificação de uma empresa com o consumidor, ela vai muito mais pela questão da história da própria empresa ou do que ela pretende passar para esse consumidor? Eu acho que cada vez mais essas novas gerações se preocupam muito com as atitudes e as histórias das empresas, né? No passado, a gente comprava um produto, né, e a gente falava, gostei do produto, o produto é ótimo, atende a minha expectativa, a entrega, o serviço funcionou, eu precisei de uma assistência técnica, funcionou, enfim, tudo certo. Hoje, mais do que ter um bom produto, mais do que ter um bom serviço, as pessoas estão preocupadas com qual que é a atitude da empresa. Essa empresa respeita o meio ambiente? Essa empresa usa mão de obra abusiva, né, ou escraviza, enfim, pessoas em condições, né, subhumanas de trabalho? Essa empresa, ela tem um respeito, né, ela tem governança e tem respeito ao social. Então, hoje, cada vez mais o consumidor está preocupado com a atitude das marcas. Se uma marca ela tem uma atitude que não condiz com o que eu acredito, eu não consumo mais o produto, mesmo que seja um produto excelente.
Então, cada vez mais as pessoas estão preocupadas e atentas às atitudes das empresas. E hoje é muito fácil, porque antigamente a informação não corria tão rápido. Hoje, com o mundo digital, todo mundo sabe tudo o que acontece a todo instante. Qualquer atitude errada de uma empresa, isso vira de conhecimento público muito rápido e é certeza que essa marca ela vai perder uma série de clientes se ela tiver atitudes que não são condizentes com o que a gente acredita de mundo hoje. Dentro do que você está falando, a gente pode dizer então que uma empresa hoje ela tem que entender que o marketing, a publicidade, a propaganda dela começa nos seus valores? Sem dúvida nenhuma. Os valores são, assim, essência. Os princípios e valores eu falo que são básicos. Márcio, a gente, com certeza, tem um monte de ideias diferentes. Né? Um monte, eu garanto para você. Né? Agora, a gente tendo os mesmos princípios e valores, nós vamos sempre sentar e discutir. Eu vou colocar minha opinião, você vai colocar a sua, eu vou respeitar a sua opinião, você vai respeitar a minha. A gente pode nunca chegar num consenso, mas tendo os mesmos princípios e valores, a gente vai sempre sentar à mesa e vai sempre dialogar. Se a gente tiver sentado com alguém que você não tem os mesmos princípios e valores, você nunca mais vai sentar com essa pessoa, ou nunca mais vai consumir o produto ou serviço dessa marca se não tiver baseado nos mesmos princípios e valores que você acredita. Então isso é extremamente importante no mundo de hoje. Marcos, o nosso programa está chegando ao final e eu queria finalizar com você passando uma mensagem para quem pretende investir no mercado de publicidade e propaganda. O que você diria para aquela pessoa que talvez quer começar pequeno, mas tem medo, fica preocupado se vai conseguir entrar nesse meio, se vai conseguir se sustentar nesse meio? A gente tem que lembrar sempre que o sol brilha para todos, né? Mas dentro de tudo que você viveu, dentro da sua história, da construção do Arizona, o que você diria para esse empreendedor que está em casa lá, talvez pensando agora, será que eu devo começar o meu negócio nessa área de marketing, nessa área de publicidade e propaganda? Eu tenho uma frase que eu falo, medo todo mundo tem. Tem medo? Vai com medo mesmo. Né? Não tem jeito, o medo é da natureza humana, né? O medo ele existe até para nos proteger. Agora, a gente tem que enfrentar os nossos medos. Óbvio, você não vai arriscar um dinheiro que você não tem ou um valor que seja elevado para você, você não vai fazer uma aposta grande na largada. Agora, você tem medo, fala assim, como que eu testo rápido? Como eu vou tentar fazer algo aqui que eu estou vendo? E estude muito, né? Não existe essa coisa de se eu olhei tal coisa, né? O que eu vejo muito hoje é superficialidade. Eu acho que aquilo não está bom, eu vou lá resolver. Mas você olhou, você aprofundou, você entendeu por que não está bom, você entendeu o que precisa fazer para resolver ou para prestar um melhor serviço. Então, a dica que eu dou é, primeiro, estude, se aprofunde, converse, pergunte, seja aquele cara que pergunte tudo 10 vezes, vá a fundo nas coisas e, a partir disso, faça testes rápidos. Fala, se eu fizer isso aqui, você me contrataria? Se eu resolvesse esse problema, você me daria uma oportunidade? Qual o espaço que você tem? Quanto você paga hoje para o fornecedor atual que não está te entregando direito? Você pagaria para mim se eu entregasse e resolvesse esse problema para você? Então, procure encontrar uma brecha para você entrar, que seja uma brecha que você pode, né, vencer esse medo e fazer essa aposta. E a partir disso, você vai sempre aumentando a aposta, aumentando o espaço que você busca ocupar, ou trazendo novos clientes, resolvendo esse problema para outros clientes que você resolveu para um cliente, e é assim que você vai ocupar e conquistar o seu espaço. Agora, nunca se esqueça que você não vai primeiro resolver um problema para depois você achar o cliente. Primeiro você tem que ter os clientes para depois você ir lá e resolver o problema. Você tem que saber como resolver, mas não começa se não ter o cliente. O cliente é a coisa mais importante e é ele que vai te manter, ele que vai garantir a tua longevidade. Muitas pessoas pensam no problema, mas não pensam em como conquistar o cliente. É fundamental você pensar no cliente e encontrar uma forma de ser viável para esse cliente. É só assim que a resolução do problema que você endereçou vai virar negócio e você vai ser feliz como empreendedor. Bom, Marcos, nós poderíamos conversar por horas, né? Esse assunto sempre rende muito, mas o nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer a sua participação, a sua entrevista. Pode ter certeza que você ajudou muita gente aí a dar um
uma ideiazinha a mais nessa área de marketing, propaganda e publicidade. Obrigado, viu? Imagina, Márcio, foi um prazer e espero que tenha ajudado aí os ouvintes aqui do canal. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Um abraço, muito obrigado. Bom, e para você que estava acompanhando a gente até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse programa todo é montado especialmente para você fazer o seu negócio crescer ou então, quem sabe, investir no seu sonho. A entrevista especial de hoje fica por aqui. Continue ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau!